Djavan Caetano Viana nació el 27 de enero de 1949 en Maceió, en el estado de Alagoas, en Brasil. Conocido por su Djavan Style, con su forma única de tocar la guitarra y componer, se convirtió en uno de los cantautores más destacados de la música brasileña. Sus canciones más populares son Sina, Samurai, Flor de Lis y Fato Consumado. Con el álbum Aria, ganó un Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum de Música Popular Brasileña. Quantas voltas dá meu mundo, sei lá. Quiero empezar un poco por tu infancia en Maceió, que es el nordeste que tiene tanta música, que es una especie de usina de música de Brasil. ¿Y cómo empezaste a conectarte con la música desde tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia en eso? A minha relação com a música vem desde o ventre, praticamente, porque minha mãe cantava muito, minha irmã cantava. Tínhamos sempre uma relação com a música dentro de casa. Elas cantavam o tempo todo. E eu me lembro que comecei a cantar, eu me lembro de que cantava já para as amigas da minha mãe ali na sala de casa, já aos 4 anos de idade. Sim. Então é uma coisa de muito tempo. Desde que praticamente nasci, eu tenho essa relação com a música. E eu posso dizer que quem me introduziu na música realmente foi a minha mãe. Minha mãe cantava, mas cantava em casa, no trabalho, assim, não era profissional, né? E eu cresci nesse ambiente musical. Agora, minha mãe, ela era muito musical. Para cada filho que nascia, ela fazia uma música, né? E então eu me vi envolvido sempre com a música. Então a música está na minha vida desde sempre. Maceió é 3 mulher pra homem só. Oh, Maceió é 3 mulher pra homem só. E eu morava numa rua, quando eu era pequeno, lá em Maceió, que era curioso, era uma rua bem larga. De um lado era só bangalôs e no outro lado só casebres. ¿Qué significa bangalô aí? Bangalô é uma palavra que denomina uma casa de gente abastada, de gente que tem uma condição financeira alta. Alta, buena. Porque é um símbolo de poder aquisitivo alto, bangalô, né? Fulano mora no bangalô. É o oposto de fulano mora num casebre. Claro. É o oposto de casebre. É o oposto de barraco, que são casas de gente muito pobre. Sim. Não, agora entiendes. Esse era tu símbolo de pequeno. Sim, claro. E a minha casa ficava em frente a um bangalô Art Nouveau, que eu achava lindo. Eu sempre fui apaixonado por arquitetura, como sou até hoje. Inclusive pratico um pouco, construo umas coisas e tal. Então, isso vem desde pequeno. E eu já via aquele bangalô como sendo uma obra de arte, porque ele era lindíssimo. Ainda está lá, existe ainda. E aí eu, agora, quando compus essa canção, me lembrei de simbolizar essa coisa, essa distinção entre a coisa com poder e sem poder, com o bangalô. Una canción hermosa. ¿Me cantás un poquito esa canción? Sí, se vou lembrar. Es una belleza esa canción. Deixa eu ver se eu lembro. Aí. Eu nem sei se quero amar outra vez. Ganhei, investi, perdi. Uma vida e tanto, milhagens de amores febris. Ganhei, investi, perdi. Não vou ficar em bar, perdido, não mais. Não vou chorar, amor,
esquecido, não quis Chateau, nem Bangalô. Qué hermosura esta canción, ¿no? Uf. La guitarra fue tu instrumento, naturalmente, ¿no es cierto? Naturalmente, sí. ¿Pero de quién aprendiste? Com nadie. Con nadie. Sim, porque sempre foi uma coisa muito espontânea para mim, não? Até os 16 anos de idade, eu estava fazendo... Aos 16 anos eu estava cursando o segundo ano colegial, né? Me preparando para ir para uma faculdade qualquer. Eu precisava fazer mais um ano, terceiro ano colegial, daí vestibular para fazer uma faculdade. E nessa época eu só jogava futebol e cantava, brincava, assim, uma coisa sem compromisso, né? Sem ser nada com expectativas de ser artista e tal. Mas eu jogava futebol. Eu achava, e todo mundo que me conhecia achava, que o meu futuro era aquele, jogador de futebol. Eu jogava muita bola. Ah, sim? Sim, jogava muita bola. E aí, numa aula prática de química, num salão que tinha no meu colégio, que fazíamos uma aula prática de química, eu descobri um violão num canto da sala, assim. Que estava aí? Perdido. Aí eu peguei o violão, sentei no chão, abracei, comecei a tentar dedilhar, eu não sabia tocar, evidente, mas eu senti uma empatia imensa com aquilo. Eu achei, sabe, a anatomia do violão, o corpo, sim, aquilo ressonando no meu peito, eu achei aquilo muito orgânico. Claro. Eu pensei, gente, mas é isso, esse é o meu instrumento. Sim. E a partir dali, eu... Ou seja, sos autodidacta, completamente? Totalmente. Totalmente autodidacta. Sim. Claro, eu ficava observando as pessoas a tocarem, né? Ficava olhando, onde tinha alguém com violão, eu chegava, ficava olhando, as pessoas às vezes não gostavam muito, aí virava assim para eu não ver e tal. Do pé de milho que demora na semente. Meu pai disse, meu filho, noite fria, tempo quente, lambada de serpente, a traição me enfeitiçou. Quem tem amor ausente já viveu a minha La manera de tocar guitarra acústica de él es única. Creo que todos los guitarristas de samba de hoy, los jóvenes, si agarrás de dónde vino, empezó con la guitarra de Djavan. Primero hay algo que es natural de él. Djavan es un músico diferenciado. Si estuviera empezando hoy a tocar con 12 años, ya agarrando la guitarra por la primera vez, lo ibas a ver y decir, opa, es diferente. Él tiene en la sangre, creo, en su propia etnia, tiene una manera de lidiar con los ritmos, que es como que el acento está donde él quiera. Entonces, si vos estás tocando en un acento que sería normal, 1, 2, 3, 4, él está siempre en el contratiempo, pero acentuando como si fuera... Eso para un músico mortal. Yo algunas cosas demoré, qué sé yo, años para tocarlas tranquilo. Las entendía, bueno, perfecto, está acá, está como si fuera todo dislocado, una semicorchea para atrás,
pero él lo toca como si estuviera cantando. Son frases simples, pero donde él las coloca crean un efecto rítmico que te da una cierta tontera, inclusive. Si escuchas una guitarra como Curumín, que él toca, y lo escuchas a él cantando, cuando escuchas la guitarra pensás que estás en un tiempo. Y cuando él canta, ves que está en otro y dices, pero ¿cómo hace eso? Es como si... Para mí es como si tuviera dos cerebros, no sé. Entenderlo a veces es simple desde el punto de vista teórico musicalmente, pero realizarlo y tocarlo es algo físico, orgánico, que yo... Curumín estuve como... La primera tournée que hice con él, sí, entraba en crisis de pánico cada vez que conversábamos. ¿Y ahora dónde es? Era una frase súper simple, pero que para tocarla con él en conjunto era muy difícil. O que era flor eu já acabei pra dar, até meus lápis de cor eu já dei, de arte eu já dei, que se pensar eu já dei, minhas conchas do mar. A minha flor chega de maltratar, o que mais pode agradar a você? Eu já fiz de tudo, cadê que adiantou? Que louco que é. Con los grandes músicos brasileños con los que hablo, los que tienen más de 30 años de carrera incluso, consideran todos que la bossa nova, la irrupción de la bossa nova, significó un momento casi mágico. Yo escucho hablar a Caetano, escucho hablar a Gal, todos hablan de João Gilberto como la aparición de algo especial, que significó un mundo nuevo dentro de la música y de lo que pensaban ellos de la música. ¿A vos te pasó lo mismo? Não. La Bossa Nova teve uma influência maior para a geração deles. Eu até tive uma aproximação com a Bossa Nova, porque como eu sempre fui apaixonado por harmonia, a Bossa Nova tem uma harmonia muito dissonante, não é? São acordes específicos daquela fase para a Bossa Nova. Mas eu não podia jamais me encantar em ser um especialista em algum gênero, porque o meu grande encanto sempre foi a diversidade. Claro. Então, por exemplo, na época da Bossa Nova, na época que eu estava me formando como músico, o que me encantava era a diversidade, como eu acabei de dizer, mas Beatles me encantava muito mais que a Bossa Nova. Claro. Eu gostei muito mais dos Beatles exatamente pelo oposto da Bossa Nova, porque a Bossa Nova privilegiava a dissonância. E os Beatles ensinaram para o mundo como usar acordes perfeitos. Todo al revés, claro, acordes perfectos. Entendeu? Claro, claro. Então isso me encantava, porque eu gostava da Bossa Nova por causa daquela dissonância toda, mas amava os Beatles, porque os Beatles, eles pareciam simples e eram igualmente sofisticados. Sim, também, sim, sim. não é? Porque o acorde perfeito, ele pode tornar-se um acorde muito sofisticado, dependendo do lugar onde você o emprega, onde você coloca. Claro. Dependendo da melodia que ele está acompanhando. Então, toda essa particularidade que os Beatles tinham nos seus arranjos simples, porém precisos, sem gordura, e aquela harmonização mais alcançável, mais palatável, digamos assim, isso era para mim um encanto grande. E também os músicos nordestinos, sobretudo Luiz Gonzaga. Eu costumo dizer que a minha formação, ela vai do Luiz Gonzaga a Beatles. Es rarísimo eso, es un abanico. Exatamente. Luis Gonzaga era un acordeonista. Olha, Luiz Gonzaga, para mim, Luiz Gonzaga tem o mesmo valor que Tom Jobim. ¿Sí? No mesmo valor. Es... Porque Luiz Gonzaga, ele foi um grande harmonizador. Um grande harmonizador. Suas harmonias eram, dentro daquele universo, muito sofisticadas. Você não pode ignorar que a minha música, a minha formação, ela vai de Luiz Gonzaga a Beatles, passando por jazz, sobretudo a música negra americana, R&B, etc. A música brasileira, que por si só já é muito diversificada, a música espanhola, a música cubana, a música africana, a música francesa. Então, tem de tudo na minha música. Porque eu busquei ouvir de tudo. Tudo sempre me interessou muito, né? Então,
você vai ouvir uma harmonia minha, hoje em dia, sobretudo, você não vai conseguir desassociar aquela harmonia de mim mesmo, que não, é de Djavan e tal. Sim, mas eu sei que na minha forma, aquela harmonia, ela corresponde a toda uma formação completa de influências como eu tive. Diz que pedra não fala, que dirá se falasse. Eu, Ana, me ama, me queima na sua cama. O veludo da fala, esse beijo que é doce, me prende, me iguala, me rende com sua bala. Diz que pedra não fala, que dirá se falasse. Eu, Ana, me ama, me queima na sua cama. Él nació en el norte, En Maceió. extremo norte, y cruzó esto todo. Y en este cruzamiento mezcló Luis Gonzaga. Luis Gonzaga tiene una cosa pop, que él tiene también. Djavan es muy pop. Sí. Y Tom Jobim tiene, bueno, las bellezas de las armonías y melodías. Djavan es un mestre en las armonías y las melodías. Yo como guitarrista me interesé mucho por su pegada, llamamos acá, su toque. Su toque personal, su manera de tocar. Acá tenemos muchos cantautores con pegadas muy personales, Gilberto Gil, João Bosco, y se siente eso, esta raíz de la cultura brasileña musical, y creo que no hay nadie que no concorde. Dentro de la música de él vas a encontrar samba, funk, y vas a encontrar bossa nova y música africana y afoxé, un poquito de cada cosa. Después que lo escuchás ya se te abre la cabeza muchísimo. Y son caminos armónicos que él siempre es como si él hiciese un drible. Cuando pensás que va a ir por un camino, él agarra otro camino, pero de una manera muy sutil. ¿Cuál fue tu primer grupo musical? ¿Cuál fue la primera experiencia musical que tuviste? Então, eu trabalhei inicialmente com um grupo chamado LSD. E então, como a polícia não gostou do nome, ela vinha em cima da gente e a gente falava que era luz, som e dimensão. E dimensão, sim. Mas nesse grupo eu tocava só Beatles. Cantávamos Beatles. A minha música... Só música dos Beatles? Só música dos Beatles. A gente... Era crooner, né? Era inglês. Okay. Tocava, cantava. Os meus companheiros de grupo não queriam nem ouvir falar na minha música, porque eles achavam a minha música estranha, né? Tá. Eu sofri muito no início da carreira com essa coisa da estranheza que a minha música passava para as pessoas. Então, com os Beatles ali, eu pude conhecer todo o meu estado, porque eu cantava em todos os lugares do estado, estados vizinhos também. Mas a composição, que crescia cada vez mais, ela começou a exigir que eu tomasse uma atitude para poder desenvolvê-la e exteriorizá-la. Eu não podia ficar acumulando aquela composição e sem mostrar para ninguém. Então eu resolvi vir para o Rio de Janeiro. Aí eu vim para o Rio de Janeiro. 20 anos, 21 tenías? 22. 23 anos. Vim para o Rio e aqui eu fui buscar a carreira profissional como cantor, como compositor. Que é isso, preta, não faça isso não. Esse seu chamego é bom demais para o meu coração. Que é isso, preta, não faça isso não. Esse seu chamego é bom demais para o meu coração. E ame devagarinho, sem fazer nenhum esforço. Tô doido por seu carinho, pra sentir aquele gosto. ¿Cómo fue? ¿Qué fuiste a buscar? ¿A quién buscaste? Então, aqui no Rio, eu nunca tinha vindo ao Rio, não conhecia ninguém, absolutamente. E eu fiquei
durante muito tempo, perambulando pela cidade, buscando uma maneira de me encontrar, de procurar tocar os meus projetos. Lembrei que tinha aqui na Rádio Globo um locutor esportivo chamado Edson Mauro. Esportivo. Esportivo. Que ele era de Alagoas, é meu conterrâneo. Ah, conterrâneo. Mas eu não o conhecia todavia, né? Fui a ele e expliquei. Ele falou, mas eu trabalho com futebol, não sei nada de música. Você quer jogar futebol ou quer cantar? Aí eu disse, pois é, mas eu preciso que você me ajude. Eu estou aqui já há 2 meses e não sei o que fazer. Aí ele lembrou que ele tinha um amigo que tinha um programa musical na Rádio Globo, na própria Rádio Globo, que começava à meia-noite e terminava às 4 da manhã. Aí me levou a esse sujeito, Adelson Alves. Aí o Adelson falou para mim, olha, mas eu trabalho com samba enredo, com música de morro, escola de samba e tal. A música que você faz é completamente diferente. Sua música é uma música que eu não consigo, não é para mim, eu faço outra coisa. Mas eu conheço um produtor na Som Livre, que é uma gravadora, que era a própria gravadora da Globo. Na Som Livre, sim, sim, claro. Que eu vou te apresentar para ele. Me levou. Na Som Livre eu fui ouvido por 2 produtores. O primeiro deles disse, olha, você tem algum talento, mas a sua música é estranha, difícil. Por que você não facilita isso? Por que você não faz um versinho ali, um versinho acolá, faz um refrão e já foi. Você tem uma voz boa. Aí eu fiquei, o que é facilitar? Eu fiquei pensando, como é que é mudar isso, que eu só sei fazer assim? Aí o outro produtor que me ouviu disse assim, a sua música tem uma estranheza, mas é isso que faz ela ser uma coisa interessante. Esse lo viu, Sim, esse lo escutou. Sim. É isso que faz a sua música ser uma música interessante. Não mude em nada. Ah, mira. Aí me levaram ao presidente da companhia, o João Araújo, que eu considero o meu tutor. Tu padrinho. Sim, claro. meu padrinho. O João me ouviu e disse, a sua música é uma música diferente, mas isso é muito bom. Meu addominador dizia que eu ia ser seu dono e nessa dancei. Hoje no universo nada que brilha cega mais que seu nome. Fiquei mudo ao lhe conhecer, o que ficou demais vazou por toda a selva do meu ser. Nada ficou intacto na fronteira de um oásis. Djavan es raro, rarísimo, singular y único. Pero no porque era difícil, creo yo, pero porque era nueva. Cantaba de una manera diferente, tocaba de una manera diferente y hacía caminos diferentes y sus letras eran diferentes, son diferentes. ¿Qué es lo que consideras diferente de las letras de él? Lo hallamos de fractales. Son como imágenes aparentemente sueltas, pero que tiene, por ser música, tiene como sonoridad muy distintas. Él consigue hacer como con las sílabas cosas que se tornan musicales incluso para quien no lo entiende nada. ¿Sí? Y creo que esto todo con mucha calidad, muy buen cantante, muy buen compositor, muy buen guitarrista. Entonces es un poco complejo, pero después que aprende su lenguaje, toca todas sus músicas, porque tiene una ética, una estética. Uh-huh. Cuando se asimila su estética como Picasso, muchos pintores saben pintar como Picasso, ¿sí? Porque asimilan su mirada. Claro, pero esa primera síntesis la inventó él, digamos. Sí. Eso pensar lo mismo de Djavan. Eso ya. Es grosso eso. Djavan es grosísimo. Es grosso. E no ar de outro dia, meu olhar surgia nas contas de estrelas perdidas no mar. Pra chover de emoção, trovejar, raios de libertou, clareou muito mais. Te encantou pela cor lilás, pra dar na luz do amor. Céu azul, eu quero ver
Até que em 75, o João Araújo falou, olha, vai acontecer um festival de música brasileira em São Paulo. Então, eu escrevi para esse festival uma música chamada Fato Consumado. Fato Consumado, Sim. sim. E essa música tirou em segundo lugar no festival. E eu pude, com essa música, gravar, nesse caso, o meu primeiro disco autoral, na própria Som Livre. E aí foi um disco que ele não fez um grande sucesso imediatamente, mas músicas como Flor de Lis, por exemplo, é uma música que virou um clássico, toca até hoje no Brasil, em todos os lugares que eu chego tem que cantar essa música e tal. E a própria Fato Consumado. Portanto, foi dessa maneira que eu pude começar a gravar a minha própria composição e até hoje. Me canta um pouquinho de Fato Consumado? E querer, 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 e querer. Quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala um coração. Se toda hora é hora de dar decisão, eu falo agora. No fundo eu julgo o mundo um fato consumado e vou embora. Não quero mais demais a mais me aprofundar nessa história. Arrei os meus anseios, perco veio e vivo de memória. Eu quero é viver em paz, por favor me beija a boca. Que louca, que louca. Eu quero é viver em paz, por favor me beija a boca. Que louca, que louca. Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Farinha feita de uma planta da família das euforbiáceas, euforbiáceas, de nome maniote utilíssima, que um dia o meu apelidou de macaxeira, e foi aí que todo mundo achou melhor. A farinha... ¿Cómo fue tu encuentro con Caetano? Hay un famoso... historia. Una otra historia. No, hay una historia interesante que es que yo siempre tuve curiosidad por saber por qué habías inventado para Sina, habías inventado ese verbo caetanear, que es un homenaje a él, ¿no? ¿Por qué nació? ¿Eran muy amigos? ¿Cómo se encontraron? Sempre fomos muito amigos. Eu conheci o Caetano em 75, neste festival que eu falei para você, na abertura. Eu estava participando do festival e ele foi no festival cantar, como um grande artista que já era, né? Afinal de contas, já tinha mais de 10 anos de carreira. Ele já era o Caetano Veloso. E ele, muito antenado como sempre foi, chegou no festival e me procurou. Que tinha sabido de mim, que eu era um menino que tinha vindo de Alagoas e ele queria me conhecer. E eu marquei um encontro com ele, mostrei umas músicas, ele adorou e ficamos amigos desde então. Quando ele gravou o disco Cores Nomes, em 81, me ligou e disse, Djavan, não quer fazer uma música para mim? E eu fiz Sina, achei que... Ah, la hiciste para él? Sim, claro, eu fiz para ele. Essa música foi gravada primeiro no disco dele, Sim. E aí ele me chamou para cantar com ele junto no disco dele, e aí me devolveu o verbo na hora da gravação. Javanear, claro. Es muy cariñoso el término, ¿no? Es muy lindo. O que ocorre, no Brasil ocorre muito, eu não sei se tanto na Argentina ou em outros países, mas no Brasil ocorre muito, não ocorre tão mais como ocorria antes, de ter encontros de artistas, né? Parcerias, assim, artistas que se admiravam e tal. Aqui continua acontecendo com menos frequência do que já aconteceu.
también te encontraste con Chico Buarque. Sim. ¿Cómo fue eso? O Chico foi isso. Ele me ligou, um dia eu estou em casa, ele me liga e disse: oi, Djavan, aqui é Chico Buarque. Eu achei que era impossível ser o Chico Buarque, porque como é que o Chico Buarque me conhecia? Eu não era tão conhecido ainda, né? Mas a voz era dele, inconfundivelmente dele. E era ele, né? E ele estava me chamando para ir a Cuba. Quer dizer, tinha tudo para ser um trote. Você sabe o que é trote? No, qué troche. Trote é quando você liga para outro e fala alguma coisa que não é verdade só para... Uma broma. Una broma, sí. Tinha tudo para ser uma broma, porque Chico Buarque, que não conhecia todavia, e me chamando para ir a Cuba. Não se ia a Cuba na época, porque não tinha relações diplomáticas entre Brasil e Cuba. Não se podia ir a Cuba. Eu falei, mas Chico Buarque, Cuba, essa história está muito mal contada. Mas enfim, era o Chico. Fomos a Cuba, isso em 79. ¿Qué fue que era un Um festival? festival de música latino-americana, né? Depois fomos a Angola, compusemos juntos, né? Eu o convidei para cantar num disco meu chamado Alumbramento, para ele cantar comigo no disco, e cantamos uma música dele, A Rosa. Cantamos em dueto no disco Alumbramento. Lara, lara, lere, lere, la, yere, ye. Lere, lara, lere. Lara, lara. ¿Cómo fue el encuentro con Stevie Wonder? Com o Stevie Wonder, o que ocorreu foi que o Ronnie Foster, que era o produtor... Sí, el productor de soul, muy conocido, ¿no? Sim. E foi o produtor do meu disco, do disco Luz. O primeiro disco lá foi ele que produziu. E ele me disse que o Stevie Wonder já conhecia o meu trabalho, porque ele mesmo, que gostava muito de mim já há muitos anos, já tinha apresentado para o Stevie Wonder 2 discos anteriores meus. Quando eu fui gravar nos Estados Unidos, ele teve a ideia... Você gostaria que o Stevie Wonder participasse do seu disco? Ronnie te dijo. Ronnie, sim. Eu falei, pô, se for possível vai ser ótimo. Aí ele ligou pro Steve e o Steve topou. Ah, tá, beleza, eu faço. Então foi assim. E aí eu fiz o Samurai, aquela música Sim, a qual maravilhoso. participa, exatamente para termos um diálogo, né? Ele tocando harmônica. Y vos cantando. Ai, quanto querer cabe meu coração. Ai, me faz sofrer, faz que me mata, e se não mata, fere. To be you. Hay una canción para mí muy particular y muy emotiva, que es Océano. O sea, que la letra parece que estuviera casada con la música de entrada, como si hubieran nacido juntas, Sí. la letra de música. Mas não nasceu junto. Contame cómo fue eso, cómo la Esta canção tem uma particularidade incrível. Todas as... quando eu estou componendo, eu começo a compor, se aquilo não me desinteressar em algum momento, eu continuo. Mas se me desinteressa, eu abandono. Mas eu não jogo fora, eu deixo gravado, eu deixo arquivado em algum lugar. Perdón, pero ¿empiezas con una letra o Não, empiezas não. con la música? Em general, eu empiezo com a música. Como a música, sim. E pongo a letra depois. Ok. Mas eu faço juntos também. Também. As duas coisas juntas. Mas é mais comum eu fazer a música e depois fazer a letra. Sí. Eu estava nos Estados Unidos gravando, acho que foi, não sei se foi, não é Azul, mas é Mar, talvez. E aí a minha filha, Flávia, me ligou e disse, pai, eu estava ouvindo aqui umas fitas antigas suas e descobri um pedaço de música lindo. Como é que você abandonou isso? Aí eu falei, mas o que é? Ela disse, é um pedaço de música que você canta em espanhol. Você está cantando uma letra meio maluca em espanhol. Porque às vezes, quando estou fazendo uma melodia, eu uso um silabado Sí, qualquer. como muchos en inglés a veces. Palavras em inglês, palavras em Sí, espanhol, palavras palavras- africanas. claro. Eu uso um silabado qualquer. Tem uma letra em espanhol aqui, mas é linda. Eu digo, põe no telefone para eu ouvir. Ela pôs. Eu falei, é interessante. Aí ela falou, quando você voltar para o Brasil, continua isso aqui. Eu falei, tá bom. Aí eu, quando voltei para o Brasil, me sentei, peguei aquilo e fiz o Oceano. Es hermosa. ¿Me podés tocar un poco?
Sí. E convidei o Paco de Lucía para cantar, para tocar comigo nessa música. Paco de Lucía, que Dios lo tenga en su gloria. Grande Paco. Maravilloso. Assim que o dia amanheceu, lá no mar alto da paixão, dava pra ver o tempo ir. Cadê você? Que solidão. E esquecerá de mim. Enfim, de tudo que há na terra, não há nada em lugar nenhum que vá crescer sem você chegar. Longe de ti, tudo parou. Ninguém sabe o que eu sofri. Amar é um deserto e seus temores. Vida que vai na cela dessas dores. Não sabe voltar. Me dá teu calor. Vem me fazer feliz, porque eu te amo. Você deságua em mim, eu oceano. Esqueço que amar é quase uma dor. Com o Paco se passou uma coisa muito interessante. ¿Qué pasó? Paco chegou no estúdio e foi para começou a esquentar as mãos. A calentar las manos Sí. a una velocidad. Uma hiperatividade incrível. Sí, claro. E ele tá ali tocando e tal. Aí depois ele disse: Djavan, sua música tem muita harmonia. Eu só sei 3 acordes. Eu achei sensacional. Eu digo, então vá lá e toca os 3 acordes que você sabe. Claro. E ele destruiu. Paco era um monstro. Bueno, Increíble, el dios increíble. de la guitarra flamenca. Sim. O meu pai tocava sempre e deixava o violão por perto. Então eu me lembro desde muito pequenininho, eu indo lá depois que ele tocava, pegando o violão e ficava brincando e tal. O samba é uma música que você, por exemplo, falando do violão, ele começa e você não acaba, porque você tem sempre... É uma coisa contínua, é um mantra, entendeu? Isso é uma coisa que sempre me fascinou. E eu ficava vendo ele tocar, e toda vez que ele tocava essa música, eu pegava o violão, eu ia fazer a batida do samba e tal. E aí foi a primeira música que eu aprendi. Flor de Lis. Foi a primeira música do meu pai que eu aprendi. Vale-me Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez. Tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei. Será talvez que a minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida
vida ressecou, morreu. Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu. Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Vou lhe contar, nem dá pra crer, nada tem mais poder que um desejo engolindo tudo, caminhando pro fundo e ali no final crescer. Quero correr, me libertar, defender, mas cadê o chão que a paixão não vê? Lei é uma canção que ele gravou em 1986, se não me engano. É um samba do Djavan que fala sobre o poder do amor como sendo uma lei maior, assim, que as pessoas que entendem das leis não são capazes de mudar as regras do amor, assim. Quando eu lancei o meu primeiro CD em 2012, eu queria muito que tivesse uma música do Djavan, porque ele, pra mim, é uma grande referência musical. E, coincidentemente, Lei era uma música que eu gostava muito. E aí, quando eu fui pesquisar mais sobre ela, eu vi que eu fui a primeira a fazer a versão. Eu gosto muito dela. Tem letras que eu vejo como uma colagem de ideias, assim. Por exemplo, Obi ele vai juntando palavras e sonoridades, e eu acho que isso me envolve muito, assim, porque não é um significado óbvio, não é uma letra que fala as coisas de uma maneira fácil, e eu acho que faz com que o ouvinte procure o seu significado para aquelas palavras, para aquelas sonoridades ou para aqueles versos, enfim. E eu acho que isso que me atrai, justamente porque quando eu ouço pela primeira vez, o que ele falou? Né? Então, aí a gente senta, lê a letra, e tem um repertório dele que as pessoas querem estudar, querem conhecer, assim como querem estudar Tom Jobim, como querem estudar Hermeto Pascoal, querem estudar Djavan, essa linguagem dele. Então, eu acho que ele, com certeza, fez uma marca, assim, na música brasileira. Você fazer uma letra que tenha um atrativo por ter como é que fala? Um envolvimento com a coisa da literatura e, ao mesmo tempo, que seja uma coisa popular. Quer dizer, eu procuro mesclar nas minhas letras uma coisa onde você possa ter esses dois lados, né? E conseguir passar uma emoção e, evidentemente, atingir um número de pessoas cada vez maior. Porque o que passa é o seguinte, não é uma letra usual, corriqueiro, assim como não é a minha música, assim como não é a minha maneira de tocar, assim como não é a minha harmonia, assim, se tudo que eu produzo tem um tom pessoal, com a letra não podia se passar diferente, correto? Claro. Então é evidente que tem uma pessoa ou outra que entende de um jeito ou entende de outro, mas o meu barato, o meu prazer em escrever é descobrir a cada momento, a cada letra nova, a cada palavra nova. Eu me sinto muito motivado buscando esse aspecto, entendeu? Em primeiro lugar, eu amo português. Eu acho uma língua musicalíssima. Muy musical. E muito complexa para se trabalhar com ela, né? É um desafio constante o português. Yo escuché una vez a John Lennon decir que a veces escribía frases simplesmente por cómo sonaban las palabras. Eu busco o sentido e a sonoridade sempre, porque eu faço uma música que, com os poucos parceiros que eu já tive, os poucos letristas, Caetano, Gil, Cacaso, todos eles
disseram ao mesmo tempo que tem uma dificuldade específica em letrar uma música minha. Sim. Por causa da própria melodia, por causa da divisão rítmica. Então, tudo isso traz para o letrista uma dificuldade extra. Não é nada impossível. Claro que por isso que já fiz com alguns parceiros. Mas a parceria nunca foi uma coisa comum comigo. Eu nunca tive tantos parceiros assim. Eu posso te dizer que até hoje, se eu fiz 10 parcerias, foi muito, né? A música dele é muito rítmica, ele gosta muito das divisões rítmicas, é uma das coisas que mais o fascina, assim. Então, você vê que às vezes para cantar uma música dele, cantar exatamente como ele faz é difícil. E não é difícil porque tecnicamente, seja por instrumento vocal seja difícil. É difícil entender as divisões. E os arranjos dele, ele segue muito essa linha também de uma coisa rítmica muito intensa, assim, nos arranjos de metais ou nos arranjos, nas coberturas, seja nas guitarras ou nos teclados que estão por cima da base, né, do baixo, da bateria e tal. Às vezes que a gente fez música juntos, sempre eu fiz a música e ele botou a letra posteriormente. Sempre foi assim. Eu tenho mais facilidade de escrever a canção do que de escrever a letra. Então, nas parcerias que eu tenho com ele, foi assim que aconteceu. É muito bom, porque a gente traz toda aquela coisa de pai e filho, aquela interação, aquela coisa de no olhar já saber o que está se passando e dividir isso com o público é bacana. Eu acho que o público fica feliz também quando percebe isso, né? Quando eu entro no estúdio, as ideias borbulham. Eu tenho que ter um controle para começar a selecionar, para não deixar que elas me atrapalhem. Quando eu estou compondo uma canção, muitas vezes eu misturo já uma ideia de arranjo com a música que eu estou fazendo. Claro. E isso é uma coisa que eu preciso ter controle. Então, quando eu chego no estúdio, eu já sei exatamente o que eu quero. Una vez cuando estábamos grabando, me acuerdo que sugerí algo y me dice, no, eso me hace acordar la música de no sé quién. A mí me gusta todo lo que no me hace acordar ninguna música. Entonces él está siempre buscando cosas diferentes. Cuando lo empezás a sentir, vos ves que él tiene la característica de un arquitecto. Y creo que lo más lindo es que, por ejemplo, hay veces, qué sé yo, puedes pasarte 2 horas tocando algo igual, o que ahí todavía no quedó en el lugar. Puede ser pesado, pero si lo entendés de otra manera, al contrario, es como decir, bueno, vamos a andar acá por este jardín y vamos a ver qué encontramos. Creo que hay una flor diferente. Y cuando la encuentra, él dice, no, paró todo, es esto. Ahí vos que estás con él ahí hace 2 horas intentando llegar, decís, pues, ¿será que es eso? Después de media hora que ya te desprendiste, todo lo escuchás, decís, cara, tan lindo, qué diferente que es. Entonces, él tiene su lado arquitecto dentro de la música, sí. Y es genial cuando lo estás dividiendo, cuando lo estás... Es un momento mágico, así. Me apareceu tal rainha, qual estrela pelo chão, no decote a cianinha e a fileira de botão. Elogiei seu vestido.
¿qué es lo que te queda pendiente como músico, como artista? ¿Queda algo pendiente todavía o crees que hiciste casi todo lo que querías hacer, Djavan? Não, jamais. Jamás. O que tem de pendente na minha vida é o que eu não conheço ainda, é o que eu não sei ainda. Ok. E eu sei que tem muita coisa que eu preciso saber ainda, tem muita coisa que eu vou aprender, porque eu tenho uma curiosidade natural de aprender. Por exemplo, eu adoro biologia, eu adoro botânica. Eu cuido de plantas, cuido de orquídeas, essas coisas. Então essas são as minhas 3 paixões: botânica, arquitetura e a música. Evidentemente que a música é a minha vida. Eu sei que vai ter muita coisa ainda que eu vou descobrir, que eu vou querer fazer. Eu nunca vou me sentir realizado, porque eu acho que sentir-se realizado é sentir-se... é o fim. Falta mucho para Falta muito. ¿Podemos cantar Sina? Sina? Sí. Vamos ver. Você me explora bastante e eu exercito o que eu não sei. Porque quando eu paro de cantar, quando eu saio do palco, Sí. eu esqueço as coisas. Porque eu começo a me envolver com coisas novas, né? Novas harmonias, né? Então eu acabo esquecendo. Pai e mãe, ouro de mina, coração, desejo Sina, tudo mais, pura rotina, jaz. Tocarei seu nome pra poder falar de amor, minha princesa, a nuvem da natureza, tudo mais, pura beleza, jaz. A luz do grande prazer é irremediável neon. Quando o grito do prazer açoitar o ar, Réveillon, o luar, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria desse front virá lapidar o sonho até gerar o som com o querer Javania, o que há de bom, o luar, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria desse front virá lapidar o sonho até gerar o som com o querer Javania, o que há de bom. ¡Qué belleza! Pai e mãe, ouro de mina, coração, desejo Sina, tudo mais, pura rotina, jaz. Tocarei seu nome pra poder falar